atmosfera terrestre, verdade e luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e luz. Este é o programa Verdade e Luz, de número 24 de 2025. Eu, João Boreço, André Zola, Edgartão e Gilberto Silva na parte técnica. Agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. E em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema Para Nós Mesmos, extraído do site Momento Espírita da Federação Espírita do Estado do Paraná. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro terceiro de O Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, no capítulo número 4, Lei de Reprodução, no item número 4, Casamento e Celibato, questões das 697 a 699, e também o item número 5, Poligamia, pergunta 700. No Momento Evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante no livro Caminho, Verdade e Vida. Autor de a psicografia de Francisco Cândido Xavier, e a lição é a de número 3. Examina-te. No quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizamos o livro Divaldo Franco Responde, o volume número 2, organizado por Cláudia Saigusa. Estamos no capítulo Pais e Filhos, item O Evangelho no Lar para harmonizar a família. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. O editorial do programa número 24 de 2025 tem como título Para Nós Mesmos e foi extraído do site Momento Espírita da Federação Espírita do Estado do Paraná. É algo bastante comum criticarmos as atitudes alheias. Raras pessoas, cremos, não se encaixam nesse tipo de comportamento. Basta olharmos e ei-nos avaliando os que nos cercam. Julgamos parentes próximos, criticamos a maneira como eles educam seus filhos, acreditando
que nós, com certeza, fazemos melhor. Criticamos nossos colegas de trabalho, dizendo que não são pontuais, que não realizam bem a sua tarefa, que não têm a qualificação profissional que deveriam para a posição que ocupam. No restaurante, no espaço público, nossos olhos críticos longos descobrem a postura equivocada, a falta de etiqueta desse ou daquele, a maneira desleixada de servir a mesa, a má educação no trato com o outro. Algumas vezes, guardamos somente para nós mesmos a avaliação crítica. De outras vezes, compartilhamos nossas análises com quem está próximo a nós. Nem nos damos conta de como nossos comentários ácidos e irônicos quebram a harmonia ambiente e estabelecem um clima desagradável. Justificamos dizendo que tudo é tão gritante que é impossível não perceber e não comentar. Como podemos não ver o que acontece bem à nossa frente, junto àqueles com quem convivemos ou compartilham nosso mesmo ambiente? Temos certa razão em assim pensar, porque somente vivendo isolados da sociedade é que não nos depararíamos com essas situações. Porém, cabe-nos escolher como agir perante o que vemos, o que observamos. Para tudo, há momento certo e convivência ou não de se falar. Se nosso objetivo é corrigir o comportamento de quem está sob a guarda ou responsabilidade, de maneira sutil lhe chamaremos a atenção, orientando para melhor conduta. A não ser assim, qual o objetivo da nossa crítica? Lembremos que os que nos convidam para estarmos com eles, para uma festa, para um lanche, para um passeio, aguardam momentos de convívio descontraído e refazente. Avaliemos se, por vezes, nossos comentários inapropriados não nos tornam pessoas desagradáveis, que estragam momentos que deveriam ser de alegria e de lazer. Estamos tão atentos às falhas dos outros que não percebemos como somos inconvenientes em ocasiões que deveriam ser encontros felizes. E afinal, de que valerá a observação maldosa simplesmente feita pelo prazer de criticar, se o alvo de nossos reproches não está sob nossos cuidados, não somos responsáveis pelas suas ações? Que bem fará, então, que nos detenhamos em apontá-los? Melhor seria se o que descobrirmos de inadequado, de ruim no outro, nos pudesse servir de referencial para que não nos portemos de igual forma. Será que não costumamos cometer aqueles mesmos desacertos? Ideal que utilizemos nossa capacidade de julgamento, de avaliação e nosso rigor conosco mesmo. Tal qual o conselho de Jesus àqueles que desejavam apedrejar a mulher adúltera porque a flagraram em erro, analisemo-nos antes de tudo. Reflitamos se não erramos nas nossas relações, na educação dos nossos filhos, no trato social. Após essa análise, utilizemos das falhas alheias como lição para nós mesmos. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita, valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos.
No programa Verdade e Luz, número 24, nós vamos para o estudo do Livro dos Espíritos. Estamos estudando o livro terceiro, As Leis Morais. Capítulo de número 4, Lei de Reprodução. O item 4, Casamento e Celibato. Pergunta 697. A indissolubilidade absoluta do casamento pertence à lei natural ou apenas à lei humana, Edgar? A resposta dada aqui pelos espíritos reveladores é esta que se segue. É uma lei humana muito contrária à lei natural. Mas os homens podem modificar as suas leis. Somente as naturais são imutáveis. A resposta dada pelos espíritos amigos naturalmente já indica um entendimento de que as leis humanas são transitórias e, em tese, são continuamente transformadas para o melhor. A imutabilidade das leis, portanto, são aquelas fundadas por Deus e apresentadas no que o Espiritismo reconhece como lei natural. Lembremos que nós já estudamos estas considerações lá no primeiro capítulo desta mesma parte do livro terceiro, especialmente na questão 614, que trata sobre o tema da lei natural. É claro que a indissolubilidade absoluta do casamento, ela não pertence à lei natural. Evidentemente, pertence à lei humana, especialmente aquelas mais centradas em leis religiosas ou morais construídas por determinadas tradições e culturas. Vale ressaltar aqui, amigos e amigas, que somente 2 países atualmente no mundo não apresentam uma legislação em torno do divórcio ou do fim do casamento. Tratam-se da Filipinas e também do Vaticano. Então vejamos que o restante das nações do mundo vem adaptando a sua legislação, não obstante, muito recentemente, inclusive, aos avanços destas impossibilidades que acabam traduzindo-se na dissolução do casamento. A lei natural, portanto, é verdade, nós não podemos aqui ignorar que ela decorre, em sua essência, da liberdade, da vida, do progresso, do amor e do respeito. Ela, portanto, naturalmente se expressa espontaneamente pelo ser. Então, é evidente que quando tratamos de uma união, e aqui formalizada pela instituição do casamento, quando então nós temos ali a convivência dos pares, que em algum momento acabam experimentando divergências tais, ou ainda falta de amor, ou qualquer outro aspecto de afastamento dessa união, é evidente que nós não poderíamos ignorar a necessidade de separação destas pessoas, especialmente por entendermos, e aqui o Espiritismo nesse ponto é muito reflexivo, o casamento como uma instituição, eu diria, jurídico-legal, de um lado, mas, essencialmente, a existência do que podemos afirmar sendo o casamento de almas, de propósitos comuns, de afinidades partilhadas. Aí, necessariamente, portanto, não reside, ou pelo menos não deveria residir, os aspectos legalistas ou jurídicos, porque alheios a esse movimento. Então, é claro que as leis humanas permanentemente transformando-se, porque ainda imperfeitas e porque ainda submetidas
a todas as variações do tempo, das mudanças culturais e opinativas, nós vemos então que, em essência, o casamento deveria ser compreendido como união de almas que se amam, que se respeitam, que buscam construir juntas um progresso em ambas as partes, portanto. Assim, é evidente que dissolubilidade ou não do casamento é uma construção religiosa, é uma construção cultural, é uma construção legalista, portanto jurídica, e que devemos compreender. Zola, João Boreço, amigos e amigas. O Edgar, apenas colocando, você falou uma coisa aí que realmente é uma verdade. Porque às vezes não tem a separação e as coisas pioram, né? As coisas se agravam ainda mais, não é verdade? Você sabe que eu estava pesquisando sobre o tema, de 2000 para cá, o número de divórcios e de casamento tem se equiparado. Agora, curiosamente, o número de divórcios tem aumentado ano a ano, né? Então, as pessoas hoje, em função até da facilidade de dissolução do casamento, basta que o casal, por exemplo, em condições regulares, vá a um cartório convencional, né, de registro civil e faça essa separação. Hoje, o acesso a essas possibilidades acabou sendo facilitado por muitos. Lembremos que até muito pouco atrás, sequer o desquite era partícipe da legislação brasileira, né? O país, a Malta, por exemplo, não é? Criou uma legislação apenas em 2011 sobre o tema. Então veja que o mundo caminha realmente para transformações muito relevantes na ordem jurídico-legal que naturalmente determina a formação das leis humanas. E o que o Espiritismo demonstra é exatamente isso, né? A impermanência das leis humanas. Obrigado, Edgar. Vamos para a pergunta 698. O celibato voluntário é um estado de perfeição meritória aos homens? Respondem os espíritos da codificação. Não. E os que vivem assim, por egoísmo, desagradam a Deus e enganam a todos. A decisão de ser celibatário ou celibatária, ligada a instituições religiosas que pregam isso, trazem para aquele que faz a escolha uma série de restrições. E alguns que fazem essa escolha era para se relacionar e se dedicar mais à humanidade. Então eles entendem que ao fazer isto estarão se doando muito mais à humanidade, prestando serviços e estando ali ajudando a muitos. Se esse for o propósito, se esta for a intenção, ótimo. Tudo bem, é uma escolha que aparentemente não é egoísta. Agora, se é uma escolha porque conviver traz exigências especiais, principalmente constituir uma relação permanente, e isso para estas pessoas é uma fuga ao celibato, é preciso pensar muito nisso, né? Como as religiões também, de um modo geral, devem e podem refletir sobre a importância disto nas suas ordens, né? O seu real significado. Nós somos seres naturalmente destinados à sociedade, à procriação, aos impulsos naturais do corpo humano, né? E essas situações não nos fazem melhores ou piores, apenas cumprimos uma função natural de vida. E é possível que a pessoa cumpra essa função natural de maneira respeitosa e desenvolva também as suas atividades, e nós temos inúmeros exemplos mundo afora daqueles religiosos que se dedicam de forma constante à religião e também convivem e cuidam das suas famílias, têm suas relações de maneira organizada. Então, quando os espíritos da codificação dizem
que não, e os que vivem assim por egoísmo, eles estão colocando que foi uma escolha de fuga, de distanciamento, de isolamento, né? Fugindo, né, das suas relações naturais para o qual devemos existir. Tem um dito popular muito antigo, né, que o difícil não é viver, né? O difícil e o exigente é conviver, né? E ainda mais conviver nessas experiências naturais, cotidianas, né, que cada um está submetido. É natural que, com o passar do tempo, né, as próprias pessoas que estão submetidas a isso vão revendo as suas escolhas, fazendo as suas opções, né, que quem a fez, que tenha por missão cuidar da humanidade. Agora, viver em clausura, escondido do mundo, sob paredes, distanciado de pessoas, nos parece uma ação pouco favorável ao bem humano, ao bem do próprio espírito que reencarna. Afinal de contas, né, o próximo, o outro, tem um significado muito grande na vida de todos. E é aí que nós vamos medir quem realmente somos, pela forma com a qual nos relacionamos com os outros. Você realmente tem razão, Zola, em virtude que a gente conhece pessoas que se dedicam inteiramente à família nessa encarnação. Parece que a pessoa vem com uma missão, não é verdade? Cuidar da família. Aí, na minha opinião, o celibato tem uma razão de ser. Porque é isso, né, que você estava falando. Ele tem que ter realmente um motivo, uma razão de ser, né? Não simplesmente a pessoa ser celibatária e falar que é celibatária e acabou, né? Sabe, João, é uma questão muito pessoal de quem faz essas escolhas, né? É algo muito íntimo, né? Então, assim, se fez por egoísmo, por fuga, por distanciamento de determinadas responsabilidades, precisa pensar. Se fez com o grande propósito de se doar à humanidade e assim tornar a sua vida uma dedicação constante, permanente ao próximo, eu diria que é um altruísmo, aí é uma missão, né? Então, aí cabe a cada um refletir profundamente o que lhe motivou a tomar essa decisão. Nós temos altruístas que fizeram esta escolha, que são exemplos para a humanidade. Fizeram essa escolha e cumpriram de maneira maravilhosa a missão ao qual escolheram. Agora, se foi uma escolha egoísta, aí tem lá as suas responsabilidades que naturalmente, né, que vai ser mais ou menos na seguinte pergunta, aspas, que fizeste dos talentos que recebestes. Voltaremos ao nosso programa depois de um breve intervalo. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Uma campanha da USE Ribeirão. Saiba mais em www.userp.org.br. Verdade e Luz. Voltamos ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, no livro 3º das Leis Morais, no capítulo de número 4, Lei da Reprodução, no item de número 4, Casamento e Celibato. A pergunta é a 699. O celibato não é um sacrifício
para algumas pessoas que desejam devotar-se mais inteiramente ao serviço da humanidade, Edgar? E aqui nós encontramos a resposta. Isso é bem diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Essa resposta dos espíritos ajuda-nos a entendermos, inclusive, mais, eu diria, profundamente, o que o Zola acabou de dizer em torno desse movimento celibatário altruísta, né? É evidente que as decisões que implicam nessa escolha, porque é uma escolha e, portanto, voluntária, não obstante, e aqui eu faço um parênteses muito rapidamente, não obstante hoje as sociedades estarem discutindo os chamados incels, ou os celibatários involuntários. Vale a pena os amigos e as amigas se debruçarem sobre esse tema também. Bom, retornando aqui, embora, portanto, o celibato seja um movimento pessoal de livre escolha, ele é naturalmente movido por intenções mais ou menos profundas, mais ou menos meritórias, evidentemente. Lembremos que a história registra, durante, sobretudo, as análises mais cuidadosas em torno dos comportamentos registrados nos religiosos, muitas vezes, os chamados falsos celibatários, né? E por conta disso mesmo, nós vemos que nem todo movimento dessa natureza tem uma função humanista e, portanto, nem todo movimento é, de fato, altruísta ou ainda meritório. De qualquer maneira, os espíritos vão dizer que o celibato é um sacrifício, porque, naturalmente, escapa da naturalidade do ser humano em relacionar-se, né? E aqui, em termos teológicos especialmente, procriação, na multiplicação, em termos teológicos, naturalmente, né? Vejamos então que os espíritos ressaltam que o celibato, quando meritório, quando altruísta, quando naturalmente visa a dedicação do indivíduo a serviço de muitos, a serviço da humanidade, de fato é absolutamente meritório. E aqui eu já trago uma proposta muito interessante, trazida por Kardec e pelos espíritos reveladores, nós vamos estudar isso um pouco mais para frente, encontrada na questão 893, quando Kardec pergunta qual é a mais meritória de todas as virtudes. Quando chegar lá, nós vamos falar um pouquinho sobre o sacrifício pessoal. Então, vejamos que aqui, todo esse movimento que se destina, em essência, ao exercício do bem junto àqueles que permeiam, que rodeiam o centro das escolhas do indivíduo, evidentemente todo esse movimento deve ser exaltado, deve ser ressaltado, deve ser destacado, sobretudo quando envolve sacrifícios pessoais tão significativos como esta escolha do celibato especialmente. João Boreço, André Zola, amigos e amigas. Obrigado, Edgar. Agora nós continuamos, né, no livro 3º, As Leis Morais. O capítulo ainda continua o capítulo de número 4, Lei de Reprodução, mas agora o item vai para o item 5, Poligamia. E a pergunta é de número 700. A igualdade numérica aproximada entre os sexos é um indício da proporção em que eles se devem unir? Zola. Respondem os espíritos da codificação. Sim, pois tudo tem um fim na natureza. Quando olhamos para o meio geral da natureza,
onde a espécie humana também faz parte na condição do mundo, do reino animal, né? Nós até criamos um reino para nós, o reino hominal. Mas nos caracterizamos naturalmente pelo processo, né? Entre macho e fêmea, né? Masculino e feminino, né? Meios pelos quais a humanidade vem se mantendo, existindo por milênios. É assim que a humanidade se reproduz, é assim que a humanidade se mantém enquanto espécie, né? Enquanto espécie. É lógico que a lei da natureza, né, ela vai buscar o equilíbrio, ela vai trazer proporcionalidade, ela vai trazer isto para que haja neste processo a própria permanência da espécie. As interpretações pessoais, individuais, temporais que a humanidade faz de tudo isso é fruto da sua postura moral transitória e, às vezes, da sua situação de tender a acomodar a natureza aos seus próprios interesses. Que cada um saiba que a natureza não se acomoda ao interesse de ninguém. A natureza segue seu curso. Nós iremos passar. Já passamos outras vezes e passaremos novamente. A evolução da espécie continua. E até que tudo se estabeleça em novos patamares futuros, o caminho para a preservação da humanidade ainda é este que está hoje vigente, né? Olhando-se para o processo natural da permanência da sua reprodução. Então, que cada um de nós pense em tudo isto, antes de tecer comentários meramente pessoais, interpretativos, momentâneos, circunstanciais. A natureza, ela é equilibrada. E tudo aquilo que nós, de uma maneira, fazemos a escolha, a opção de romper o equilíbrio, é preciso pensar que a natureza, às vezes, tem maneiras de responder, maneiras de resgatar o próprio equilíbrio, que permeiam dores e sofrimentos. Ozola, estima-se que hoje, no mundo, nós tenhamos 49,6% de população mundial composta por homens e 50,4% por mulheres. Vejamos aí o equilíbrio, portanto, a que você se refere. Foi uma colocação sua muito importante para nós aí, né? Para ver que realmente existe um equilíbrio, né? Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Continuamos o programa Verdade e Luz, número 24, de 2025, no quadro agora Momento Evangélico. No Momento Evangélico, nós estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida. A lição dessa semana é a número 3, título: Examina-te. Todas as lições desse livro, elas vêm precedida de uma citação. Essa é de Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3, e diz assim: Nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Emmanuel escreve sobre o tema: o serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita, há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Se, na ordem divina, cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão,
Cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. A experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado, e nessa tarefa é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. O apóstolo Paulo compreendeu essa verdade, afirmando que nada deveremos fazer por espírito de contenda e vanglória, mas sim por ato de humildade. Quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que a determinaram. Se resultou do desejo injusto de supremacia, se obedeceu somente à disputa desnecessária, cuida de teu coração, para que o caminho te seja menos ingrato. Mas, se atendestes ao dever, ainda que haja sido interpretado como rigorista e exigente, incompreensível e infiel, recebe as observações indébitas e passa adiante. Continua trabalhando em teu ministério, recordando que, por servir aos outros, com humildade, sem contendas e vanglórias, Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. Queridos amigos, Zola, Edgar, ouvintes, telespectadores, na lição, Emmanuel nos ensina que os verdadeiros estímulos de nossas ações nesse quadro de servir nós só descobriremos na observância minuciosa de nós mesmos. Pelo que nós vimos na lição, se reveste de importância grande aprendermos a nos conhecer, né? Sem dúvida, João. A proposta ela também se fecunda na legítima busca do autoconhecimento, né? Então, é justo reconhecermos também aqui o que nos motiva a determinadas realizações. A princípio, a advertência paulina acaba nos indicando que essa mobilização íntima não deve estar centrada na vaidade ou ainda na disputa, que muitas vezes tem sido, aliás, o verdadeiro, para não dizer o único móvel de nossas ações, para que nos destaquemos ou ainda para que nós disputemos os melhores lugares, digamos assim, com aqueles que nos rodeiam. Ora, fazer o serviço do bem pelo bem e exclusivamente por ele é desafiador, é vanguardista e é essencialmente cristão. Portanto, a reflexão acaba sendo fundamental para nós todos. Aprender mais e melhor para melhor e mais servirmos. Essa é a proposta de Cristo, é essa a advertência paulina, onde a estrutura basal de nossas ações se dê mesmo nas bases da humildade, nas bases do serviço, da entrega, do trabalho em favor daqueles que nos rodeiam. João Boreço e André Zola. Muito obrigado pela colocação, Edgar. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo.
E agora vamos ao último quadro do nosso programa de hoje. Diálogo à luz do Espiritismo, onde utilizamos o livro Divaldo Franco Responde, organizado por Cláudia Saegusa. Esse é o volume 2. Nós estamos no capítulo Pais e Filhos. O item hoje estudado, o Evangelho no Lar para harmonizar as famílias. E foi feita a seguinte pergunta de Divaldo: qual a importância do Evangelho no Lar para a harmonização da família? E o que fazer para que esse culto não se torne desestimulante com o passar do tempo? Divaldo responde: é de importância primordial, não como um ritual que é sempre desagradável. A repetição monótona, enfadonha, produzirá uma reação oposta ao desejo de quem faz. O momento do Evangelho no Lar deve ser um instante de confraternização da família, uma reunião com os filhos, em volta de uma mesa durante um período reduzido, digamos de uns 30 minutos, para uma conversação saudável à luz da palavra de Jesus. Ler um pequeno texto, comentar, narrar uma história edificante, meditar em torno de uma página do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, orar, pedir aos filhos que também orem, desfrutar de um momento de comunhão, apresentar os conflitos, dialogar a respeito das dificuldades de relacionamento, tudo em clima de paz. Isso é muito favorável e psicoterapêutico, porque proporciona à família uma saudável catarse. Aquele que está magoado exterioriza o que sente, elucida-se a razão do acontecimento, dilui-se a mágoa e advém o bem-estar. E, acima de tudo, procurar oferecer uma psicosfera de um momento de prazer, que é a convivência, não de um compromisso, de um dever, de uma coisa desagradável. Trata-se de uma excelente proposta de união familiar em torno de Jesus e de suas preciosas lições. Caros amigos, Edgar, Zola, ouvintes, telespectadores, indo ao encontro da resposta de Divaldo, nós podemos dizer que o Evangelho no Lar é importante ferramenta que possibilita momentos de estudo, convivência e aprendizagem, promovendo a harmonização e união dos familiares. A reflexão em torno dos ensinamentos do Mestre Jesus propicia um terreno seguro para florescer nos corações o amor universal, o respeito às leis divinas e gera um ambiente fraterno e solidário. Essa prática é um convite que nós temos à vivência do amor cristão no cotidiano. Ela fortalece os laços familiares, inspira atitudes mais justas e cria condições para que a espiritualidade maior se aproxime, oferecendo paz e amparo aos lares. A Federação Espírita Brasileira, ela tem um projeto chamado O Evangelho no Lar e no Coração, cujo objetivo é estimular a implantação e a vivência dessa prática nos lares dos trabalhadores e frequentadores das instituições espíritas, favorecendo também a integração entre as diversas áreas da atuação doutrinária. Zola, fala um pouco aí para nós sobre a importância da realização no Evangelho no Lar. É acender uma luz na treva. Quando você faz o Evangelho no Lar, você está fazendo atividades como ler uma mensagem, refletir sobre ela, fazer uma prece, pedir pela família. Então, esta prática do Evangelho estimula fatores positivos e criam sintonias favoráveis naquele momento. E agora eu quero fazer uma parte. Às vezes nós achamos que fazer o Evangelho do Lar uma vez por semana basta. Se continuarmos sendo os mesmos, tomando atitudes indevidas, comportamentos inadequados, palavras impróprias, cultivando hábitos infelizes, você acende a luz, acabou o Evangelho, ela se apaga. Então, o exercício do cristão no lar deve ser permanente, constante e de pequenas coisas, como palavras mágicas,
muito obrigado, estou feliz com o que você está me fazendo, mantendo o silêncio em determinadas circunstâncias, evitando assuntos desairosos, evitar discussões onde alguém tenha que vencer, né? E um dia você escutar que as pessoas às vezes preferem ser felizes do que discutir. Então, a prática do Evangelho no lar é essa reflexão constante, diária e permanente, para que aquela luz que é uma vez acesa, ela continue iluminando o ambiente familiar. Nós somos seres sociáveis, envolvidos em conflitos, problemas e uma série de situações que todos passamos, todos nós. E estas experiências diárias, às vezes, apagam a luz natural ou a luz ainda frágil dos ensinos de Jesus em nossas ações. Que cada um de nós cultive o Evangelho no lar, mas cultive o Evangelho todos os dias, não só na leitura, mas nas ações, nas palavras, no comportamento, nas atitudes. Este é o Evangelho do lar, no lar, para o lar, em prol do lar e, inclusive, para o grande significado do lar, que é um velho ditado popular. A casa é feita de pedra, mas o lar tem que ser feito de amor. Muito obrigado, Zola. Excelente as suas colocações. E vocês viram que eu disse, né, que a Federação Espírita Brasileira ela tem um projeto chamado de Evangelho no Lar e no Coração. E a Federação Espírita ela disponibiliza no seu endereço eletrônico www.febnet.org.br um livreto, um manual, um roteiro para a realização do Evangelho no Lar. Ele é em PDF e você pode fazer o download. É um roteiro certinho sobre a realização do Evangelho no Lar. E é muito interessante para as pessoas que queiram começar a fazer, se basear nesse roteiro. Verdade e Luz. Amigos ouvintes e telespectadores, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Convidamos os amigos presentes para suas considerações finais. Edgar. Amigo João Boreço, André Zola, Gilberto Silva, você que nos ouve, você que nos assiste, quero agradecê-los a todos pela oportunidade de aprendizado e de trabalho, desejando que essas reflexões nos sejam úteis e que motivem-nos às eventuais transformações que já julgamos serem necessárias. Que Deus os abençoe a todos e até um próximo reencontro aqui no programa Verdade e Luz. Sola. Agradeço a você, João, ao Edgar, ao Gilberto que está na técnica, a nossa amiga ouvinte telespectador e o nosso amigo ouvinte telespectador. E faço das minhas palavras aquilo que disse há pouco, né? Quando comentei sobre o Evangelho no lar. Que o seu lar realmente tenha serenidade, paz e harmonia. Que Jesus se faça presente todos os dias para que você possa viver com alegria. Da minha parte, gratidão a todos, né? Gratidão aos nossos queridos telespectadores, aos nossos ouvintes, gratidão ao Zola, ao Edgar, ao Gilberto, pela companhia, pelo aprendizado, pelo carinho. E, aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam
toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulgue para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar o nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Muito obrigado e até lá. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.